Oi, turma. Hoje nós vamos para a última parte do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, o apêndice 1. Texto de Humberto de Campos sobre Maria Madalena, constante na lição 20, no livro Boa Nova, FEB, da 20ª edição. Ele não fala em que ano que foi feito isso daqui, mas é da 20ª edição. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos. Tomara-se de admiração profunda pelo Messias, que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao seu espírito sensível. As músicas volupiosas não encontraram eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe as fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ele ungiria publicamente os pés de Jesus, onde ela ungiria publicamente aos pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações, como a receberia o Senhor na residência de Simão. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse Jesus. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observava qualquer expressão de desprezo para com numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. A bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas que lhe borbulharam dos olhos enquanto Jesus a contemplava, com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. Há tempo, a boa nova do reino. E Deus, campo enflorescido, é isso? Ou eu estou pulando? Não. Maria, levanta os teus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado no pecado eterno?
Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado à sua alma, incompreendida. Os mais levianos lhe permitiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos a desprezavam, sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é prescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom com os outros, ou honesto como os demais, ouvindo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, os que lhe pertencem o círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava, embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem parte do bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constrói a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no seu íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-as com os seus bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e no êxtase de sua imensa alegria murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciaria a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala
e sentiu o olhar glacial. Desculpa, gente. Quase denotando o desprezo. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a felicidade a Deus. E em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de uma gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova, ao disporem os dois últimos companheiros a partir, em definitivo, para Jerusalém. Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos, temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do largo, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia. Aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono, perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhe os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que o júbilo do reino de Deus agora a dominava. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível. Se assenhoreara de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de novos amigos e lhes dizia os ensinamentos de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sobrios e tristes tocavam de uma nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte
ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontraram em Éfeso. Lá estão João e Maria. Cadê? Onde é? Eu perdi aonde que ela veio parar. Eles foram expulsos. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores de Messias procuraram reviver o passado... Não, peraí. Ela saiu de Jerusalém e foi para Galiléia. Depois, peraí, teme um pretérito da pecadora. Ela não pôde seguir os discípulos. Foi forte. Continuou em Galiléia, então. A grande convertida percebeu tamanha alegria, todo o grupo passou a noite no relento, sentia júbilos, todos se interessavam pelas descrições. Chegada à cidade que conduzia ao Vale dos Leprosos. Onde que era essa cidade, gente? Eu me perdi na leitura. Ah, tá. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face das suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém. Ela volta para Jerusalém com os leprosos. Em breve, sua epiderme apresentava manchas. Maria cuida dos leprosos em Jerusalém, então. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que encontrava em Éfeso. Parte para Éfeso, aonde estava João Evangelista e Maria, mãe de Jesus. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no carinho, e a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Olha como isso é importante. Para os dias de hoje, então, nem se fala.
Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhes as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de sua força física. No justo momento de suas efusões efetuosas, quando o casário de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo, alquebrado, negou-se caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a, uma tenda humilde, caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge das profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante, seus olhos se acharam selados pelas pálpebras entumecidas. Via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Ufa! Gente, tem o apêndice 2, mas é aquela parte que ele começa a questionar de novo. Eu não vou para a parte 2, não. Eu dou por encerrado o livro hoje. E emocionada, né? Viram como foi difícil? E eu vou procurar esse livro aqui, né? A Boa Nova, para ver se ainda tem mais alguma coisa da Maria Madalena lá na Boa Nova. Do Humberto de Campos. Depois eu vou procurar esse livro e a gente vai fazer a leitura dele também. Mas a questão aqui é: eu cheguei aonde eu queria, né? Maria Madalena, como que foi a trajetória dela? Enfim, eu acredito que ela poderia ter sido sim uma prostituta. Acredito na versão que grande parte dos historiadores, pessoas que falam da vida dela, falam que Maria Madalena era de uma família muito rica. Essa família queria cada vez mais, por ambição, fazer tratos, acordos para ficar cada vez mais rica, e ela era um desses motivos. Então deram a mão dela para um cara que também tinha muito dinheiro. Ela não queria dormir com esse cara, ela não queria casar com esse cara. Esse cara forçosamente mandou ela para uma casa de prostituição, porque ele se sentia rejeitado por ela, já que ela não queria ele. Então mandou para uma casa de prostituição e pagou para o dono da casa de prostituição para que ele colocasse todos os homens da cidade para dormir com Maria Madalena. Ela, como não aceitava, começaram a dopar ela para que ela fizesse isso. Mediante aquela crítica de todos que não sabem o que se passa na vida de cada pessoa, que a gente está cheio deles, né?
as pessoas criticavam ela porque falavam que ela era simplesmente uma prostituta e que ela merecia morrer apedrejada porque o demônio estava tomando conta de Maria Madalena. Ela saiu do prostíbulo, fugida, que as próprias prostitutas ajudaram ela a fugir, e nesse meio tempo ela quis se matar. Ela não aguentava mais aquela pressão. Largada pela família, tratada pela sociedade como se ela fosse um lixo, né? E sem segurança nenhuma, porque o homem que mandou fazer mandou colocar ela no prostíbulo, né? E fez toda a barbaridade com ela, ele perseguia ela, então ela tinha vontade de morrer. E ela tentando se matar, foi para uma ponte para se jogar, e aí, naquele momento, encontrou Jesus. Para nós é um grande significado. Se foi verdade desse jeito ou não, mas para nós tem um grande significado. Quando a gente está beirando o nosso abismo pessoal, quando a gente está vivendo o nosso verdadeiro inferno astral, a única coisa que nos salva é a nossa fé em Jesus. Então, para mim, fica essa moral. Para mim, é o que mais interessa é até aí. Só que eu tinha curiosidade de saber quem foi ela depois de tudo isso, porque ela ficou resignada. Ela começou a lidar com pessoas mesmo sendo desprezada por elas. A pedido do mestre, ela realmente foi tocada por ele e se transformou ao ponto de fazer coisas a pedido dele. Agora, o que ela fez? Agora, aqui veio a resposta. Se é ou se não é, se as pessoas concordam, não concordam, eu tenho para mim que foi verdade, ponto. Aqueles que acharem que é verdade, ponto, ótimo. Aqueles que não, beleza também, a gente respeita. Mas é muito confortante uma história como essa. Então, independente de ser pura verdade, histórica ou não, já pelo teor dela, já deixa a gente com o coração leve. Eu cheguei a me emocionar lendo a história. Ou seja, toca profundamente a transformação de Maria Madalena ao ponto dela querer fazer o bem e sofrer a pressão do meio, inclusive dos próprios discípulos, para ela não seguir eles com medo. Eles tinham medo que ela voltasse a ser prostituta e tirassem eles do caminho. E geralmente é isso, né? A gente não quer andar com uma pessoa que usa droga porque a gente tem medo que ela tenha recaído e venha roubar a gente. A gente não quer andar junto com pessoas que entraram na promiscuidade porque a gente tem medo do nosso nome. O que vão dizer se eu andar com aquela pessoa que um dia foi promíscua? Olha só o tamanho desse ensinamento. Então, o perdoar, onde é que ficou? A chance que a gente tem que dar, né? Aquela coisa do 70 vezes 7, vai até onde? Até onde é da nossa conveniência? Até onde bate o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo? Ou é para fazer de verdade diante do amor do Cristo? É algo muito profundo para a gente pensar. E é nisso que eu queria, é isso que eu buscava. Maria Madalena, como ela não encontrava apoio dos próprios discípulos para caminhar com eles, e Maria, mãe de Jesus, e João Evangelista tinha ido para Éfeso, ela foi andando de cidade em cidade. Ela não pôde ficar na cidade que ela estava, ela teve que ir para uma outra e outra, até voltar para Éfeso. Nesse meio tempo, ela encontrou grupos de leprosos aos quais ela se dedicou demais a transformar intimamente esses leprosos, fazer com que eles se tornassem resignados diante da sua dor, que não é nada fácil. Ela conquistou esse grupo, tratou desse grupo, só que a convivência ali fez com que ela também pegasse lepra. Quando ela chegou em Éfeso, ela já chegou nos seus últimos dias de vida. Foi tratada numa casa de cristãos que trataram ela numa humildade, mas com muito amor, com muito carinho, fazendo diferença nenhuma, porque ela foi alguma coisa, ela fez alguma coisa, ou ela é e faz alguma coisa, mas simplesmente pelo amor, a dedicação de cuidar do seu irmão, fazendo ao seu irmão o que você gostaria que fizesse com você. Olha quanta mensagem nesse texto, né? Justamente todos os ensinamentos do Cristo reunidos num só contexto. E é isso. Ser da doutrina espírita não nos faz santo, gente. Dentro da doutrina espírita está tendo muita desunião dentro da doutrina espírita. Eu tenho visto nos vídeos e internet, é lamentável ver pessoas querendo ter razão, o outro tirando a razão do outro. Eu mesma já fiz isso também, ainda que no automático, sem perceber. Eu também já vim criticar, que eu já vi fulano, ciclano falando. Então, assim, para mim foi uma grande lição. Eu não tenho que falar dos outros, eu não tenho que ouvir os outros se não for do meu interesse. Eu não tenho que ficar aqui tentando passar para vocês quem tem razão e quem não tem. A verdade é uma só. A gente só consegue conceber
algo como verdadeiro dependendo do nosso grau de evolução. Eu tô nesse grauzinho aqui, ó. Eu não cresci muito, então quem sou eu na fila do pão para falar de fulano A, B ou C? Julgar pessoas, criticar pessoas ou opiniões. Eu não tô aqui para isso. Então eu volto para o meu assento de humildade, de reconhecer que estou aqui para aprender, não para ensinar, né? E dentro desse contexto, pelo menos esse apêndice aqui trouxe algo que veio fazer bem para o meu coração. E eu espero que tenha feito para vocês também. O segundo apêndice eu já dei uma olhada aqui, são documentos, aí ele já começa de novo aquele vai e vem de texto e eu não vou até lá, eu não vou seguir. Então eu encerro Maria Madalena, prefiro dessa forma, né, de uma forma que faça bem para mim e para vocês. Os ensinamentos desse texto, no final desse contexto aqui, ele é para a gente colocar em prática. Vamos pensar.